Vocês lembram durante o governo Bolsonaro, quando a esquerda criticava o governo e a direita respondia: e o PT? Lembra disso? Hoje, quando a direita ou os conservadores criticam o governo do PT, o governo e os seus idiotas úteis, companheiros de viagem, dizem: e o Bolsonaro? Isso se chama lugar comum. Eu vou ler para vocês um artigo interessantíssimo, muito bem escrito, mas antes, um merchandise. Não a Imagem de Deus, lançado pela Luna Editora. Você compra essa pérola na estante virtual. O Mito de Sofia nas escrituras de Nag Hammadi é um trabalho profundo de pesquisa sobre as fontes do Mito de Sofia nas escrituras de Nag Hammadi. E esse livro está disponível aqui no link, aqui na descrição, abaixo no vídeo aqui. O Lula é o PT, né? O Lula é o retrato do PT. Partido envolvido em corrupção, sem compromisso, né, com as questões de natureza ética, sem limites. É muito triste, né, o que nós estamos vendo. Então eu vou ler esse artigo para vocês. Fica aí até o fim, porque é incrível, ok? E ele começa assim. Os lugares comuns foram assim nomeados pelos retóricos greco-romanos, que os comparavam a depósitos públicos de lixo mental, onde o mais pobre dos argumentadores poderia sempre encontrar alguma ferramenta usada que o tirasse do aperto no confronto desvantajoso com o adversário mais sábio. Cada vez que alguém lança a mão de um desses utensílios para dar impressão de um pensamento, quando não pensou coisa nenhuma, todo mundo sai perdendo. O idioma é lesado, a inteligência aviltada, a opinião pública ludibriada. No entanto, longe de mim desprezar a força dessas velhas armas. A potência inesgotável dos lugares comuns, clichês ou frases feitas, assemelha-se à do modo perpétuo. Quanto mais gastos, tanto mais persuasivos. Quanto mais deslocados do assunto, tanto mais eficazes. Sua maior virtude reside precisamente em desviar a discussão de um tema difícil e mal conhecido para o terreno firme das banalidades costumeiras, onde as conclusões se produzem com o automatismo fácil das secreções orgânicas. O preço, evidentemente, é escapar por completo da questão em debate, mas que importa isso a quem quer apenas dar uma boa imagem. Não há hoje em dia lugar comum mais comum do que descartar in limine qualquer alegação contra o esquerdismo sob o pretexto de que ela nasce do ódio, mais tipicamente do ódio visceral. Você diz que os comunistas promoveram os maiores genocídios da história? É ódio visceral. Você afirma que eles criaram o Gulag, o Laogai, redes de campos de concentração que superaram as mais macabras ambições dos nazistas? Ódio visceral. Você se queixa que eles bloqueiam a divulgação dos seus crimes? Ódio visceral. Depois de eles repetirem isso umas centenas de vezes, você ficará parecendo mais mal do que aqueles que mataram 100 milhões de seres humanos, prenderam outros tantos e hoje proíbem você de tocar no assunto. Pensando bem, você é que é um genocida, um tirano, um monstro. Eles mataram apenas uns quantos milhões de pessoas, conservando, mediante prodígios de inventividade lógica, uma linda autoimagem de almas santas e bem-intencionadas. E aí vem você, e impiedosamente rasga essa autoimagem. Você é muito malvado, rapaz. Você não tem amor no coração. O mais curioso é que essa rotulação venha justamente de adeptos, simpatizantes e colaboradores passivos de uma ideologia que, em família, jamais escondeu a motivação última que a movia. Aí o autor cita aqui o Gorky, ele cita o Bertolt Brecht, ele cita um tal de Eldridge Cleaver, que diz que estuprar mulheres brancas é um mérito revolucionário, e ele cita aqui o glorioso Che Guevara, que aconselhava o ódio intransigente ao inimigo,
ódio que impulsiona além das limitações naturais do ser humano e converte o guerrilheiro numa eficiente e fria máquina de matar. Mas, naturalmente, nenhum desses cavalheiros disse ou praticou essas coisas por ódio. Odiento é você, que sai contando para todo mundo o que eles disseram e praticaram. Quando Orwell disse que os comunistas inventaram um novo idioma no qual amor é ódio, paz é guerra, sim é não e não é sim, ele não exagerou em nada. Duplicidade, diversionismo, camuflagem são o cerne mesmo da alma comunista. E quem quer que, discutindo com comunistas ou similares, atenha-se ao conteúdo literal do seu discurso, sem perceber que ele se destina apenas a encobrir a lógica profunda de suas ações, estará sendo feito de otário. Diga francamente, caro leitor, se um visitante, imbuído da manifesta intenção de seduzir sua esposa, começa a frequentar sua casa sob pretexto de jogar cartas, você acha que o melhor que tem a fazer com o intruso é empenhar-se em ganhar o jogo? Assim procede quem, diante de organizações políticas envolvidas até a goela num movimento revolucionário continental associado ao narcotráfico, discuta com elas programas de governo e remédios para os problemas nacionais, ajudando-as a fingir uma atmosfera democrática de paz e normalidade. Para o revolucionário, todo discurso público, sobretudo o discurso eleitoral, é apenas um utensílio tão provisório, tão descartável quanto uma tira de papel higiênico ou uma camisinha. A conquista definitiva do poder, o controle absoluto do Estado, a destruição completa das oposições, tais são hoje, como sempre, os únicos objetivos daqueles que se dizem esquerdistas de um novo tipo, convertidos à democracia, mas que continuam cúmplices do regime de Fidel Castro e usam, como se fossem instrumentos legítimos de processo democrático, as mesmas armas comunistas de sempre, incentivar e legitimar a violência das massas, denunciando histericamente a reação dos agredidos, desmantelar desde dentro e desde cima o aparato militar, policial e judiciário, manipular e alterar o sentido das leis, controlar os meios de informação, o ensino, as fontes de energia e a rede viária, fomentar o banditismo e depois culpar por ele a sociedade capitalista. Discutir economia e administração com esses farsantes é cair num jogo sujo, é desempenhar na pantomima precisamente o papel que eles reservaram para suas futuras vítimas. Só o que cabe é desmascarar, por trás das suas alegações variadas, artificiosas e desnorteantes, a constância e a lógica implacável da sua estratégia de conquista. Pelas mesmas razões, é inútil tentar combatê-los com acusações de corrupção banal, idênticas àquelas com que eles destroem facilmente as reputações dos seus adversários. Primeiro, porque a parcela ideologicamente intoxicada do eleitorado não se escandaliza com os atos desonestos cometidos por seus líderes. Segundo, porque a organização empenhada na luta por um objetivo geral, que é mau, desonesto e pérfido em essência, há de tratar sempre de ser a mais honesta possível nos detalhes instrumentais da política diária, não só para evitar problemas de percurso, mas também para poder prevalecer-se de uma aparência enganosa de superioridade moral. Nada mais rígido que o moralismo interno das máfias e dos partidos revolucionários. Não, a perfídia esquerdista não será jamais vencida por meio de tímidas mordidas nas beiradas. É preciso feri-la no coração, e esse coração chama-se estratégia. Ou a desmascaramos, ou nos conformamos em vir a ser governados por um Pol Pot, um Fidel Castro, um Ceausescu, ou por Alexandre de Moraes, ou por essa gentalha ligada a narcotraficantes, ao Foro de São Paulo e ao camarada Molusco. Molusco este que foi condenado a 20 anos de cadeia por corrupção e lavagem de dinheiro, em 3 instâncias, cumpriu 588 dias na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, foi descondenado
Porém, seus crimes foram crimes de fato e R$1 trilhão foi desviado aí dos cofres públicos através da cleptocracia, que foi denunciada pelo cabeça de caralho e pelo vice-presidente quando lhes foi conveniente. Portanto, galera, quando aparece um candidato aí meio loucão e chega na cara dos caras em debate público e diz que aquilo é uma farsa, que aquilo é um teatrinho, e que aquela candidatinha lá é uma para-choque de comunista, e que o outro é um comedor de açúcar, e que o outro tá lá porque caiu de paraquedas, e que o atual prefeito é um bunda mole, então a gente tem que entender, esse cara tá ajudando a desmascarar essa estratégia fétida que vem prevalecendo aí há décadas na pantomima da democracia brasileira. Esse artigo apareceu no jornal O Globo em 2 de fevereiro de 2002, portanto, há 22 anos, nosso querido Olavo de Carvalho escreveu a Língua Dupla e Estratégia, e esse artigo foi publicado aí na Morte do Pato, O que Restou do Imbecil, volume 5, uma delícia de leitura. E soa mesmo como uma coisa profética, né? Parece que só o Olavo percebeu isso há 20 anos e nós estamos vivendo isso hoje no nosso dia a dia. Aguardando aí notícias sobre a outra pantomima do impeachment do cabeça de caralho e vamos ver o que vai dar isso aí. Às vezes você dá uma canelada no monstro e o monstro vem e te gospe um monte de ódio, aquele ódio típico do amor que venceu. Então, vejo vocês no futuro aí e talvez eu volte a falar de gnosticismo e de filosofia e deixe um pouco essa política suja de lado, mas, sei lá, às vezes é inevitável. E mais uma vez, Não é Imagem de Deus, um livro que trata de história, filosofia, gnosticismo, mitologia, de uma forma que provavelmente os senhores nunca imaginaram, disponível na estante virtual, vai lá e compra sua cópia. E o primeiro trabalho sobre Não é Imagem de Deus e sobre o mito de Sofia é uma pesquisa profunda sobre as fontes do mito nas escrituras de Nag Hammadi, feita por este que vos fala. Vejo vocês no futuro. Um grande abraço. O Lula é o PT, né? O Lula é o retrato do PT. Partido envolvido em corrupção, sem compromisso, né, com as questões de natureza ética, sem limites. É muito triste, né, o que nós estamos vendo. E o que a sociedade espera é que seja apurado com absoluto rigor e se faça justiça. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Como eu fui oposição há muito tempo, eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Aí eu estava lá falando, eu tinha os números, não sei de que entidade que era, também não vou dizer aqui, porque eu já tenho 68 anos, não vou. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente.